Olá, prezado aluno, prezada aluna, tutores, todos aqueles que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de análise de investimentos e fontes de financiamento. Hoje é a aula número 2 com o tema Fontes de Financiamento e Alavancagem. Quero me apresentar, sou o professor Renato Silva, sou economista, especialista em economia de empresas e mestre em economia, e é com muita satisfação que eu vou ministrar esse conteúdo para você, chegando hoje ao nosso segundo encontro, nossa segunda aula. Seguindo o nosso conteúdo programático, nós seguimos o nosso livro didático. Então, na aula anterior, trabalhamos a unidade 1 do nosso livro. A partir de agora, vamos trabalhar a unidade 2 do nosso livro didático. Hoje nós avançamos em nosso conteúdo, vamos falar de alavancagem, vamos falar de ponto de equilíbrio, de tipos de custos, falar de alavancagem operacional e financeira e também vamos falar de fontes de financiamento. Fontes de financiamento a curto e a longo prazo e fontes de financiamento com garantia e sem garantia são os tópicos que nós vamos estudar nessa aula. Lembrando que esse conteúdo você também encontra lá na sua web aula, também é importante a leitura da web aula, na qual vai trazer de modo bem objetivo esse conteúdo. Também você encontra no teu livro didático. E é importante também a sua participação lá no fórum que já está aberto, aguardando ali a sua colaboração e a sua participação. Lembrando que todo esse conteúdo aqui nós vamos aplicar dentro de uma situação geradora de aprendizagem, ou seja, ao longo da aula vamos trazer os conceitos e vamos buscar a aplicabilidade desses conceitos dentro da temática proposta do nosso livro didático, da situação problema. Então agora eu vou apresentar para você a situação geradora de aprendizagem que vai nortear o nosso conteúdo ao longo dessa aula. Bom, durante a aula vamos falar da companhia Oruan Otapotes, que atua no ramo de hortifruti fornecendo morangos para redes de varejo em São Paulo e Rio de Janeiro e apresentou as seguintes demonstrações financeiras, tá? Então nós vamos ver as demonstrações da Oruan. Aqui nós temos o balanço patrimonial. O balanço, nós sabemos, ele é composto de ativo e de passivo, correto? Dentro do ativo, nós temos o ativo circulante. Ativo circulante é a soma dos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto prazo, como disponibilidades, aplicações financeiras, contas a receber e estoques, totalizando este valor aqui. Muito bem, depois nós temos o ativo não circulante, que pode ser somado em conjunto com o realizável a longo prazo. O realizável a longo prazo são as contas a receber que a empresa tem acima de 12 meses, e dentro do ativo não circulante é o conjunto de bens e direitos que uma empresa possui, mas que não são convertidos em dinheiro no curto prazo, somente acima de 12 meses, né? Então aqui no ativo não circulante nós temos máquinas, equipamentos, né, imobilizado, intangível, outros tipos de investimentos em outros negócios. Somando o ativo circulante e o ativo não circulante e mais esse realizável a longo prazo aqui, nós temos o total do ativo. Do outro lado, nós temos o passivo, formado por passivo circulante, que são as obrigações de curto prazo dessa empresa, tais como fornecedores, financiamentos, impostos a recolher, salários e contribuições a pagar, dividendos a pagar, imposto de renda, são todas obrigações que a empresa tem que pagar em até 12 meses. Nós temos o exigível de longo prazo, também conhecido como passivo não circulante, tá? Exigível de longo prazo ou passivo não circulante, que no caso aqui são os financiamentos que a empresa tem para pagar a longo prazo, ou seja, acima de 12 meses. E por fim nós temos o patrimônio líquido, que é o valor alocado pelos sócios na empresa, é o capital social, são os lucros acumulados, ações em tesouraria. Quando eu somo passivo circulante, exigível e PL, eu tenho o total do passivo que deve ser igual ao total do ativo. Essa empresa também apresenta DRE, a demonstração de resultado de exercício, né? Formado por receita operacional, tira custo variável, que são os custos dos produtos vendidos, chego no lucro bruto, tiro despesas operacionais que compõem vendas administrativas, comissões, despesas financeiras, eu chego no lucro operacional, tiro imposto de renda, chego aqui no nosso lucro líquido da empresa.
Outras informações importantes sobre preços e custos dessa empresa. O exercício nos fala que os custos fixos da operação da organização é de 50 mil por mês. O LAGIR, que é o lucro antes do juro do imposto de renda, a gente vai estudar sobre isso. No ano anterior foi de R$ 140 mil. Preço de venda unitário atual é de R$ 6,00 o quilo do morango, que ela vende morango, tá? R$ 6,00 o quilo lá da bandeja do morango. Custo variável unitário de R$ 4,00 o quilo. R$ 4,00 o quilo do custo variável, que seria, por exemplo, o pagamento do morango junto ao fornecedor. Preço de venda unitário do ano anterior, R$ 6,00. Custo variável unitário do ano anterior era de R$ 5,50. Foram vendidos 141 mil quilos a R$ 6,00 neste ano, 141 mil quilos de morango. No ano anterior foram vendidos 139 mil quilos de morango, também pelo esse mesmo preço, por R$ 6,00. Bom, com essas informações em mãos aqui, nós vamos usar ao longo da aula para buscar a aplicabilidade dos conceitos que nós vamos desenvolver, pegar essas informações e extrair as análises interessantes que são relevantes para serem feitas dentro do conteúdo que vamos estudar a partir de agora. Alavancagem operacional. Muito bem, a partir de agora eu vou te apresentar o termo chamado alavancagem operacional, que é muito utilizado nas empresas, que muitas vezes a gente ouve falar, mas muitas vezes a gente não sabe de fato o que é essa alavancagem, o que é alavancagem operacional. Meu objetivo a partir de agora é te apresentar a alavancagem. Mas antes de apresentar a alavancagem operacional, é importante a gente revisar os conceitos de custo e também de ponto de equilíbrio. Então vamos ao quadro para que eu possa te apresentar. Muito bem. Vamos relembrar aqui o conceito de alguns custos que possuímos nas organizações, tá bom? Bom, nós temos o custo variável. O que é o custo variável? Que varia proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou de atividades, né? Seus valores dependem diretamente do volume produzido ou do volume de vendas efetivadas em um determinado período. São as matérias-primas, né? Os impostos sobre produtos, comissões, embalagem, tudo aquilo que envolve a mercadoria em si é custo variável. É variável porque quanto mais eu vender, mais eu vou precisar daquele insumo ou vou ter mais desse gasto. Custo fixo são aqueles que não sofrem alterações de valor em caso de aumento ou diminuição da produção. Então, independente, portanto, do nível de atividade, é conhecido também como custo de estrutura. São custos que não estão relacionados aqui ao processo produtivo ou à prestação de serviços ou vendas. Aluguel, telefone, salários do administrativo, contador, prolabore, água, energia, se não estiver relacionado ao processo produtivo, entre outras despesas. Então, nós temos aí, conceitualmente, né, custo variável e fixo. Por que é importante revisar esses conceitos? Devido ao ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o nível de vendas necessários para cobrir os custos operacionais. Então, olha só nesse gráfico. Nós temos a produção em unidades da empresa e os seus custos, perfeito? E nós temos o quê? A quantidade de equilíbrio, que vai trazer um custo de equilíbrio. Essa quantidade de equilíbrio, ela vai nos trazer um faturamento que vai igualar os meus custos, onde eu não tenho nenhum lucro e nem prejuízo. Então, olha só nesse gráfico. Essa linha reta, ela é o meu custo fixo. Por que ela é assim? Porque ela independe da quantidade que eu produzi. Então, se eu produzir muito ou pouco, o meu valor aqui do custo fixo, ele não se altera, porque ele é fixo e independe da produção. Essa linha ascendente vermelha, mais escura aqui, é a soma desse custo fixo mais o variável. Essa diferença entre essas duas linhas vermelhas aqui é o custo variável. Por quê? Conforme eu vou aumentando a minha produção, o meu custo variável aumenta, por isso a linha é ascendente porque é o custo fixo mais a soma desse variável, como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra direta, embalagens, é o material direto, então é o custo variável da empresa. Quando a gente soma o fixo mais o variável, que essa linha vermelha representa a soma desses dois custos, nós podemos projetar ela em relação ao faturamento, que é essa linha verde, ascendente, ou receita, né? Receita de vendas.
Conforme a empresa vai aumentando a sua produção e vendas, obviamente o faturamento vai aumentando. O ponto de equilíbrio é esse ponto na qual a receita é igual ao custo fixo mais variável. Então existe uma quantidade de equilíbrio, ou seja, uma quantidade de vendas na qual o seu faturamento vai igualar os meus custos. Então nesse ponto eu não tenho nem lucro nem prejuízo. A partir do momento que eu começo a produzir e vender a partir desse momento aqui, do equilíbrio, tá? Daqui para frente, a minha receita, o meu faturamento fica maior que o meu custo. Então eu começo a ter lucro, tá? Porém, o inverso é verdadeiro. Antes de atingir o ponto de equilíbrio, pode perceber que a linha do custo fixo mais variável ela é maior do que o meu faturamento, a linha verde. Então, o custo é maior que o faturamento, então eu tenho prejuízo, porque custo é maior do que o meu faturamento. Nesse caso, eu tenho prejuízo. Então, o ponto de equilíbrio ele é um ponto bem interessante que as empresas precisam alcançar. É a meta mínima de vendas. Para descobrir o ponto de equilíbrio, a fórmula é custo fixo total dividido pelo preço de venda menos o custo variável unitário. A gente encontra aí o ponto de equilíbrio da organização utilizando essa fórmula, ok? Muito bem, entendido isso, ponto de equilíbrio, agora a gente pode avançar para falar sobre a alavancagem. Para a gente falar da alavancagem, é importante a gente entender o que é o lucro antes dos juros e do imposto de renda, o LAGIR. O LAGIR também é conhecido como lucro operacional. Para encontrar ele, nós utilizamos ali uma demonstração de resultado. Olha só, temos a receita de vendas, tiro o custo dos produtos vendidos, encontro o lucro bruto, tiro as despesas operacionais, como por exemplo os custos fixos, chego aqui no meu lucro antes dos juros e do imposto de renda, que é o meu LAGIR, ou meu lucro operacional. O que vem a ser a alavancagem, dado esse entendimento? É a capacidade que a empresa tem de aumentar a sua receita de vendas e também aumentar o seu LAGIR. Mas repare, vamos supor que minha receita de vendas aumente 10%. Se a minha receita de vendas aumentar 10% e o meu LAGIR, meu lucro operacional, aumentar 20%, eu digo que eu tive alavancagem operacional, pois um aumento de 10% na venda levou um aumento de 20% do meu lucro operacional, do meu LAGIR, porque 20 é maior do que 10, é mais do que proporcional. Isso é possível porque eu consigo manter minhas despesas operacionais constantes. Então, eu não aumento muito minhas despesas operacionais e assim eu consigo potencializar o meu LAGIR, meu lucro operacional. Agora, suponha que a minha receita de vendas aumente 10% e o meu lucro operacional, o LAGIR, aumente somente 5%. Desse modo, a minha empresa não tem alavancagem operacional, porque um aumento de 10% levou somente um aumento de 5% do meu lucro operacional. Isso pode ter acontecido com o aumento das despesas operacionais, ok? Então, aqui é o conceito de alavancagem operacional. Só existe alavancagem se o aumento do LAGIR for proporcionalmente maior do que o aumento percentual da receita de vendas. Desse modo, alavancagem operacional significa aumentar o retorno gerado pelos ativos operacionais mantendo o mesmo custo fixo ou a mesma despesa operacional aqui, perfeito? Em termos de DRE, a alavancagem operacional permite aumentar o meu LAGIR de forma proporcionalmente maior do que o aumento gerado na receita operacional. É aquele exemplo. Eu quero que minha receita de vendas aumente 10%, que vai me levar a um aumento do meu LAGIR de 20%. Aí sim, a minha empresa tem alavancagem operacional. Ocorre então essa alavancagem quando a empresa aumenta a receita operacional sem que os custos fixos ou suas despesas operacionais elas se alterem, tá? Então eu preciso manter uma boa gestão dos meus custos e despesas para que eu tenha, de fato, o que é alavancagem. Aí você me pergunta, professor, como que a gente calcula essa alavancagem? Aí nós utilizamos o grau de alavancagem operacional, que vai medir a variação no lucro em razão da variação nas vendas, né? A variação do LAGIR em relação à variação nas vendas. Então, o grau de alavancagem operacional é essa fórmula aqui.
tá? É a variação percentual do LAGIR, que é o meu lucro operacional, dividido pela variação percentual nas vendas. Aí eu vou encontrar o meu grau de alavancagem operacional. Então, esse grau de alavancagem operacional, ele mede o impacto de um aumento ou diminuição na receita sobre o meu LAGIR, que é o meu lucro operacional, tá? Por exemplo, se eu fizer o cálculo e o valor for maior do que 1, eu digo que a minha empresa tem alavancagem operacional. Porque significa que uma determinada variação percentual nas vendas, né, 1%, ocasiona uma variação percentual no LAGIR acima de 1. Então, o grau de alavancagem operacional existe. Se o resultado do GAL for menor do que 1, essa empresa não tem alavancagem operacional. Então, eu busco que o resultado do GAL seja maior do que 1. Se for abaixo do que de 1, então eu falo que não existe alavancagem operacional, tá bom? Então, a gente sempre vai ter que avaliar se é maior ou menor do que 1. Para a gente fazer aquele cálculo ali, você percebeu que a gente trabalha com a variação percentual, olha só. É variação percentual e variação percentual. Como que nós calculamos as variações percentuais, né? É uma quantia que é a razão entre a diferença de seus valores inicial e final e valor inicial expressa em porcentagem. Então, essa é a fórmula para a gente calcular a variação percentual. É o valor final menos o valor inicial dividido pelo valor inicial vezes 100. Por exemplo, vamos supor que no ano 1 a gente tenha um valor lá de 100. E no ano 2 a gente tem um valor agora de 150. Qual foi a variação percentual de 1 para 2? De 100 para 150, qual é a variação percentual? Eu posso pôr nessa fórmula aqui, ó, a variação percentual então é igual. Valor final, quem que é o valor final? É o 2, que é o último valor que eu tenho, do ano 2, então é 150, menos o valor inicial, que é o ano 1, que é 100, dividido por 100, que é o valor inicial. 150 menos 100 dá 50, dividido por 100. 50 dividido por 100 dá quanto? Dá 0,50. 50 dividido por 100, tá? 0,50 vezes 100 é a mesma coisa de 50%. Então, de 100 para 150, houve uma variação de 50%. Então, para a gente fazer os cálculos ali da alavancagem, do grau de alavancagem operacional, nós vamos buscar exatamente isso. Qual é a variação percentual das vendas e qual é a variação percentual do meu lucro operacional. Então, para encontrar a variação percentual, a gente pode utilizar essa fórmula. Então, é importante que a gente saiba realizar esse cálculo da variação para encontrar a minha alavancagem operacional. Grau de alavancagem operacional. A partir de agora, eu vou apresentar para você a aplicabilidade do conteúdo referente ao ponto de equilíbrio e alavancagem operacional dentro do nosso contexto, da nossa situação problema. Então, vamos ao quadro. Muito bem, a Uruan, que atua no ramo de hortifruti fornecendo morangos para redes de varejo em São Paulo e Rio de Janeiro, apresentou os seguintes dados referentes à sua operação. O seu LAGIR, que é o lucro operacional, lucro antes do juro do imposto de renda, do tempo presente, do ano agora, do ano atual, é 147.900. Do ano anterior, 140 mil. O preço de venda unitário da empresa hoje é R$ 6,00 o morango e com um custo variável unitário de R$ 4,00. O preço de venda do morango no ano anterior era de 6, com o custo variável unitário anterior do ano anterior, R$ 5,50. O custo fixo mensal é 50 mil. Venda de 141 mil quilos a R$ 6,00 neste ano, né, de morango. E no ano anterior, 139 mil quilos vendido a 6, né? Vamos supor que é 12 meses fechado que está sendo analisado aqui, né? Então, nesse ano vendeu isso, em 12 meses, né? Vamos supor que é um ano fechado. E no ano anterior, também um ano fechado, 139 mil quilos vendidos, né? Quando eu digo ano fechado, são 12 meses, tá? Com base nessas informações, calcule o ponto de equilíbrio da Uruan. Bom, tranquilo. A gente tem o custo fixo da empresa? Tem, 50. Preço de venda é de R$ 6,00 ali o morango, com um custo variável de R$ 4,00. Coloca na fórmula.
Custo fixo total 50 mil, preço de venda 6, menos 4, que é o custo variável unitário. 50 mil dividido por 2, 6 menos 4 dá 2, 50 mil dividido por 2 dá 25 mil. 25 o quê? 25 mil quilos de morango, tá? Em unidades aqui, 25 mil quilos é o ponto de equilíbrio. Então, a Oruan precisa vender 25 mil quilos de morango para atingir seu ponto de equilíbrio, que é aquele ponto na qual ela não tem prejuízo, mas também não tem lucro, onde cobre somente o seu custo fixo mais variável. Em termos de faturamento, como eu sei que o preço de venda é 6, se eu pegar esses 25 mil quilos, multiplicar pelo preço de venda do quilo, que é R$6, vai dar quanto aqui? Vai dar um valor de 150 mil reais em termos de faturamento. Então, ponto de equilíbrio é 25 mil quilos e 150 mil reais em faturamento, ok? Então, a gente encontrou o ponto de equilíbrio da Oruan. E qual é o grau de alavancagem operacional da Oruan? Inicialmente, a gente vai ter que encontrar o quê? A variação percentual do Lagir e a variação percentual das vendas. Lembra que o grau de alavancagem, a gente faz o cálculo com base na variação. Muito bem, vamos falar do Lagir inicialmente. O exercício falou que o Lagir atual da empresa é de 147.900 e que o Lagir anterior é 140 mil. Então, lembra da fórmula da variação percentual? É valor final menos valor inicial dividido pelo valor inicial. O valor final é o último valor que eu tenho, que é do ano atual, 147.900, menos o valor inicial, que é do ano anterior, menos 140 mil, divide por 140 mil, que é o ano inicial. Primeiro, faça a subtração aqui, né? Que vai dar 7.900, divide por 140 mil, vezes 100, então é uma variação de 5,64%. Então, de 140 para 147.900 foi uma variação de 5,64%. Para as vendas, o exercício fala que nesse período atual, ela vendeu aí no último ano agora, o ano atual, melhor dizendo, é 141 mil quilos. No ano anterior, que é o ano base de referência, ela vendeu 139. Então, ela subiu de 139 para 141 mil quilos de vendas. Põe na fórmula, né? O valor atual, ou valor final, que é 141, menos o valor inicial, divide pelo valor inicial. Então, vai dar ali 2.000, né? 141 menos 139, vai dar 2.000, dividido por 139 mil, vezes 100, 1,43%, né? De 139 para 141 mil, uma variação de 1,43%. Agora, a gente coloca na fórmula. A fórmula do GAL é a variação percentual do Lagir dividido pela variação percentual nas vendas. Bom, variação percentual do Lagir, 5,64%. Das vendas, 1,43%, faça a divisão, vai dar um valor de 3,94. É maior do que 1? É. Existe alavancagem. Lembre-se, quando é maior do que 1, tem alavancagem. Como o resultado deu 3,94, significa que cada percentual a mais de venda realizada gerou o resultado a mais de Lagir de 3,94 vezes. Neste caso, 1% a mais em quantidade vendida gerou 3,94 a mais por cento, né, de Lagir ou de lucro operacional. Então, cada 1% a mais de venda, essa empresa consegue gerar 3,94% a mais de lucro operacional. Então, você percebe aqui que é uma empresa eficiente. A alavancagem operacional ela apresenta a eficiência de uma empresa, porque isso significa dizer que a empresa ela consegue, a partir do momento que ela tem um aumento das vendas, ela consegue controlar os seus gastos, principalmente suas despesas operacionais ou custos fixos, potencializar o aumento aí do seu lucro operacional. Então, desse modo, 1% de aumento nas vendas levou um aumento do Lagir, que é a mesma coisa de lucro operacional, de 3,94%. Então, há alavancagem. Agora, se esse resultado, por exemplo, tivesse dado 0,5, aí não teria, né? Porque ficou abaixo de 1. Se fosse, né, um resultado de 0,5, aí não teria alavancagem. Sempre existe alavancagem, mostrando a eficiência da empresa no uso dos seus ativos, quando o aumento percentual aqui é mais do que proporcional, né? O aumento percentual do Lagir é mais do que proporcional ao aumento das receitas das vendas. Ou quando o grau de alavancagem
é maior do que 1. Alavancagem financeira. Muito bem, a partir de agora eu vou te apresentar o conceito da alavancagem financeira. Se por um lado a gente tem a alavancagem operacional, nós também temos a alavancagem financeira. Mas para explicar a diferença entre um termo ou outro, eu vou te apresentar agora uma demonstração. E nessa demonstração aqui a gente vai entender os níveis de alavancagem. Muito bem, preste bem atenção aqui. O que a gente estudou? Que a alavancagem operacional se dá da relação entre receita de vendas e o LAGIR, perfeito? Que é o meu lucro operacional. Então, o que eu percebi? Se minha receita de vendas aumentar 10% e meu LAGIR aumentar 20%, o que eu tenho? Alavancagem operacional. Essa é a relação da alavancagem operacional. O que é alavancagem financeira? A alavancagem financeira, ela mostra a relação entre esse LAGIR e o meu LPA, que é o meu lucro por ação. Então, a alavancagem financeira ela é muito mais utilizada, esse conceito, para empresas de capital aberto, que possuem ações preferenciais e ordinárias, né? E que ela consegue ver o seu lucro por ação. E aí a gente consegue entender a sua alavancagem financeira. Então, qual é a relação desse LAGIR com LPA? Qual que é a capacidade que o aumento do LAGIR leva ao aumento do lucro por ação? Para a gente encontrar o lucro por ação, a gente parte do LAGIR, a gente vai subtrair os juros pagos com empréstimos, dívidas com terceiros. Aí eu vou ter um lucro líquido antes de juro e imposto de renda, vou pagar imposto de renda, vou chegar no lucro líquido após o imposto de renda, vou pagar dividendos para ações preferenciais, tá? Porque quem tem ação preferencial recebe primeiro os dividendos. Aí eu vou ter um lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias. Aí eu vou pegar esse lucro, dividir pelo número de ações ordinárias, tá? E aí eu encontro o LPA, que é o lucro por ação. A ideia é o seguinte, se o meu LAGIR aumentou 20% e o meu LPA, devido a esse aumento de 20% do LAGIR, aumentou 30%. Então, olha só, meu LAGIR aumentou 20% e lá no final, o meu LPA aumentou 30%. Então, houve alavancagem financeira, tá? Por que alavancagem financeira? A alavancagem financeira decorre porque antes de chegar no LPA, a empresa paga juros, advindo de seus financiamentos, e paga dividendos aos seus sócios. Então, mostra que os juros, que advém de financiamentos que a empresa pega com terceiros, e dividendos, que é uma forma de capitalização junto a capital próprio, que acaba sendo também um endividamento financeiro, né, porque ele tem que pagar esses dividendos. Isso mostra que mesmo tendo esses encargos de juros e dividendos, a empresa aumentando o seu LAGIR, lá no final, ela ainda consegue ter um aumento do seu lucro por ação. Aí existe a alavancagem financeira, tá? Então, o LAGIR aqui, nesse caso, se aumentar 20% e o meu lucro por ação aumentar só 10%, aí eu não tenho alavancagem financeira, ok? Eu não tenho nesse caso. Eu só tenho se esse meu LPA for acima de 20%, ok? Então, a alavancagem financeira é essa capacidade da organização em usar esses encargos financeiros fixos, que são esses juros, dividendos, para maximizar os efeitos do LAGIR, lucro antes do juro de imposto de renda, sobre o LPA, que é o lucro por ação. Podemos calcular o grau de alavancagem financeira? Podemos calcular também, que é a variação percentual no LPA dividido pela variação percentual no LAGIR. Mesma ideia, tá? Variação percentual, só que agora eu vou avaliar a variação percentual no LPA, no lucro por ação, e a variação percentual no LAGIR, que é no lucro antes dos juros e do imposto de renda. Mesma ideia, se for maior do que 1, existe sim grau de alavancagem financeira. Se for menor do que 1, não existe alavancagem financeira, ok? Outra maneira da gente encontrar seria uma fórmula 2, uma segunda fórmula, seria por esse caminho, principalmente se a empresa é empresa de capital aberto. A gente também pode encontrar o grau de alavancagem financeira usando essa fórmula,
que é o Lagir, dividido por Lagir menos juros pagos sobre capital de terceiros, menos, abre parênteses aqui, DP, que é o dividendos pagos aos acionistas preferenciais, vezes 1 dividido por 1 menos T, onde T é a alíquota do imposto de renda, tá bom? Então, primeiro eu faço, né, a operação entre parênteses, faço essa divisão, depois multiplico e depois eu faço a subtração, perfeito? Essa é uma segunda fórmula de se encontrar o grau de alavancagem financeira. Olha um exemplo simples aqui. Vamos supor que uma empresa tenha um aumento de 20% do Lagir e uma elevação de 30% no LPA. Então, o lucro operacional aumentou 20% e o seu lucro por ação aumentou 30%. Então, qual foi a variação percentual do LPA? 30. Qual foi a variação percentual do Lagir? 20. 30 dividido por 20 vai dar 1,5. Houve alavancagem financeira, pois o grau de alavancagem é maior do que 1. Tá? Deu 1,5 é maior do que 1. Então, para cada variação no Lagir, ocorre uma variação de 1,5 vezes no LPA, no lucro por ação dessa empresa. Então, aqui um exemplo, né? Mostra que é maior do que 1. Existe alavancagem financeira, porque um aumento de 20% no Lagir levou a um aumento de 30% no LPA, então é maior. Então, quando a gente faz a fórmula do grau de alavancagem financeira, dá 1,5. Então, a empresa ela conseguiu usar positivamente ali os seus endividamentos, porque ela tem que pagar juros e dividendos, né, antes de encontrar o LPA. Quer dizer que essa empresa se endividou, mas mesmo assim o seu lucro por ação aumentou devido ao aumento do seu lucro operacional, que é o Lagir. Então, ela teve alavancagem financeira. Grau de alavancagem financeira. Muito bem, a partir de agora eu vou apresentar para você os cálculos e aplicabilidade do grau de alavancagem financeira dentro da nossa situação problema do nosso livro didático e assim verificar a aplicabilidade deste conteúdo. A companhia Oruan Tapotes emitiu, vamos supor que ela é uma empresa de capital aberto, 200 mil em debêntures a um custo anual de 10%. Então, debêntures é título de dívida, né, que somente empresas de capital aberto podem emitir. Ela emitiu 200 mil e ela paga 10% ao ano de juros, a um custo de 10% ao ano, né, que vai dar 20 mil. 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de R$ 2,00 por ação. 10 mil ações preferenciais com dividendo anual de R$ 2,00 por ação. Ela tem 10 mil ações ordinárias, mas essa informação aqui a gente não vai usar. Imposto de renda que representa 34% sobre o Lagir. E com base nesse demonstrativo, vamos calcular aí para a empresa a alavancagem financeira, bem como o seu grau de alavancagem financeira. A gente pode calcular a alavancagem aí por meio dessa fórmula, tá? Que é aquela fórmula número 2. Então, Lagir é 147.900 dividido por Lagir, 147.900, menos 20 mil de juros que ela paga das debêntures. Lembra que a debênture, ela paga 20 mil, 20 mil que é 10, um custo anual de 10% de 200 mil, então dá 20 mil de juros anual. Menos DP, que ela paga R$ 2,00 de dividendos por ações preferenciais. Como ela tem 10 mil, dá 20 mil, né? 20 mil vezes 1 menos 0,34, que isso aqui é a alíquota do imposto de renda, que tem a questão do imposto de renda sobre o dividendo. Então, obviamente, eu vou primeiro fazer essa divisão aqui, depois dessa divisão aqui eu faço essa multiplicação, e depois eu faço 147.900 menos 20 mil, menos o resultado dessa multiplicação, que vai dar um resultado de 1,52. Tente fazer aí que você vai chegar também nesse resultado. É maior do que 1? Sim. Então indica que houve alavancagem financeira, tá? Porque a cada 1 ponto percentual de aumento do Lagir, haverá 1,52 ponto percentual a mais de LPA, de lucro por ação dessa organização. Vamos a uma outra simulação, um outro exemplo, tá? Vamos supor que inicialmente no período 1, a Oruan tem um Lagir de 147.900, tá?
Ela vai pagar juros, tá? Agora outra simulação, outros juros. Ela vai ter um lucro líquido antes de juros e imposto de renda, vai pagar imposto, vai ter o lucro líquido após imposto, vai pagar dividendo, vai sobrar o lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias, vai ter a divisão por ações ordinárias, né, que ela vai dizer aqui que é de 15 mil ações ordinárias. Então, 52.814 dividido por 15 mil ações ordinárias. Então, o lucro por ação ordinária é 3,52. Então, o Lagir de 147.900 leva a um lucro por ação de 3,52. Mas vamos supor que esse Lagir aqui aumente. Vamos supor que a gente tem um aumento desse Lagir de 30%. Vai aumentar 30%. Então, esse 147.900 vai ter um aumento de 30%, que vai levar um valor de 192.270. 192.270 é 30% a mais do Lagir do slide anterior, que é 147.900, tá? Aumentou 30% o Lagir. A empresa vai pagar juros, vai ter o lucro líquido antes de juros e imposto de renda, vai ter o imposto de renda, vai ter o lucro líquido após o imposto, vai pagar dividendo, vai ter o lucro disponível para o acionista de ação ordinária, vai dividir por 15 mil, que é a quantidade de ações ordinárias, que agora vai ter um LPA de 5,47. Então, olha só, um aumento de 30% no Lagir, que era de 147.900, subiu 30%, foi para 192.270, levou para uma LPA de 5,47. Antes a LPA era aqui, ó, era de 3,52. Esse aumento de 30% no Lagir levou a LPA para 5,47 agora. Bom, de quanto foi esse aumento? Bom, eu tinha uma LPA então de 3,52, subiu para 5,47. De quanto foi esse aumento percentual? Então é o valor final, que é 5,47, minha nova LPA, menos a LPA anterior, antes do aumento de 30%, que é 3,52, dividido pelo valor anterior, né, o valor inicial. Faço aí e tal, vai dar o resultado de 55,40%, tá? Quer dizer que o LPA de 3,52 aqui para 5,47 significa que houve um aumento de 55%. E esse aumento de 55% adveio de um aumento de 30% do Lagir. Então, intuitivamente, só de olhar já dá para perceber que teve alavancagem. Por quê? O Lagir aumentou 30% e a LPA aumentou 55%. Então, se a gente põe na fórmula do grau de alavancagem, a gente percebe que a variação da LPA de 55% dividido por 30%, que é a variação do Lagir, dá um resultado de grau de alavancagem de 1,85, que é maior do que 1. É maior do que 1, existe alavancagem financeira, tá? Então, como ficou maior do que 1, temos alavancagem, significa que 1% de aumento no Lagir, 1% a mais de Lagir, leva a um aumento de 1,85% no lucro por ação. Então, desse modo, a empresa conseguiu aumentar o seu Lagir e, ao mesmo tempo, do aumento do Lagir, levou um aumento mais que proporcional no lucro por ação. Desse modo, ela conseguiu manter bem ali os seus encargos financeiros, que é o pagamento de juros e é o pagamento de dividendos. Então, desse modo, ela aumentou o seu Lagir, não teve aumento do seu endividamento relacionado ao pagamento dessas despesas, né, de juros e de dividendos, o que levou a um aumento do lucro por ação. Então, desse modo, a gente fala que a empresa teve alavancagem financeira. Perguntas. A partir de agora, o professor vai dar uma pausa aí na aula para ver se tinha alguma dúvida. E caso tiver alguma dúvida, você pode encaminhar. O professor sempre está aqui à sua disposição para tirar as suas dúvidas no momento da aula. Então, uma pausa, a gente vai ter outra lá no final. E ao decorrer da aula, você pode aí mandar as suas dúvidas. Uma pausa e já a gente volta.
Olá, estamos de volta. Chegaram algumas perguntas. Desde já agradeço pela participação e parabéns. Sempre aproveite esse momento para encaminhar as suas dúvidas. Primeira pergunta, turma de Vitória da Conquista Bahia. Professor, qual a relação entre o grau de alavancagem operacional e ponto de equilíbrio? Uma ótima pergunta. O grau de alavancagem operacional mostra, então, a capacidade que a empresa tem de aumentar o seu faturamento e aumentar o seu lucro operacional. E lembre-se que quando a gente está lá no ponto de equilíbrio, a empresa não tem prejuízo, mas ela também não tem lucro. Com o grau de alavancagem operacional, a gente consegue perceber que conforme 1% a mais de aumento de venda, a empresa consegue aumentar o quê? O seu lucro operacional, que é o seu LAGIR. E o LAGIR, ele fica acima do que? Das suas despesas operacionais e dos seus custos dos produtos vendidos. Quer dizer que existe lucro. Então, quando eu sei que minha empresa tem alavancagem operacional, isso mostra para mim que ela tem capacidade de rapidamente chegar no seu ponto de equilíbrio e de gerar lucro. E que a partir do momento que ela aumente sua produção e vendas, aquela diferença que a gente viu lá no gráfico do ponto de equilíbrio entre a linha verde e a linha vermelha, a linha verde faturamento, a linha vermelha que é a soma do fixo mais variável, vai se tornando cada vez maior essa diferença, porque a empresa tem alavancagem. Porque 1% ao mais do aumento das receitas leva um aumento percentual maior do lucro operacional. Então a diferença fica cada vez maior, né, entre a linha verde e a vermelha que a gente apresentou. Então isso mostra que a alavancagem, a empresa chega rápido no seu ponto de equilíbrio e quando avança do ponto de equilíbrio, a diferença entre faturamento e custo fica cada vez maior. Então ela consegue ter uma lucratividade maior, né? Então, muito boa a sua pergunta, é essa relação bem intuitiva entre as duas, tá? Seabra, Bahia. Professor, como pode ser analisado o LAGIR por um investidor internacional, já que a diferença de tributação entre países? Na verdade, o LAGIR é antes, né? É lucro antes dos juros e do imposto de renda. Então, ainda não existe tributação, tá? Porque eu vou pegar a receita de vendas menos custo dos produtos vendidos e depois eu chego no lucro bruto e depois eu tiro despesas operacionais, aí eu chego no LAGIR. Então não tem tributação ainda, tá? Nesse lucro operacional. Então eu posso analisar entre empresas diferentes o meu LAGIR, inclusive empresas internacionais. Inclusive o Brasil, né, as normas contábeis são enquadradas segundo as normas internacionais, que são as IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade. Então, os balanços apresentados pelas empresas, principalmente as de capital aberto, elas são idênticas às empresas de fora, porque o Brasil ela se enquadra nas mesmas normas da contabilidade internacional atualmente. Essa transformação aconteceu nos últimos 10 anos no Brasil. Então, existe hoje uma parametrização das demonstrações contábeis das empresas brasileiras com as empresas internacionais, né? Mesmo que existe a questão da tributação, mas a estrutura contábil ali do balanço e das demais demonstrações são as mesmas. Muito bem, não houveram mais perguntas. No momento final ali da aula eu vou parar novamente e você pode encaminhar as suas dúvidas e é muito oportuno aí que a gente tenha esse momento de interação e de interatividade. Fontes de financiamento a curto e longo prazo. Muito bem, a partir de agora a gente vai avançar em nosso conteúdo e vamos falar de fontes de financiamento, tá? O nosso objetivo agora é falar de financiamento. Por que financiamento? Porque é uma das decisões mais importantes que uma empresa ela toma. A primeira é a decisão de investir e a segunda é a decisão de financiar. E desse modo nós precisamos entender o porquê uma empresa vai financiar e quais os objetivos e por que ela vai financiar para aquele determinado objetivo e quais as modalidades existentes de financiamento, dado o período que a empresa precisa desse financiamento, se a curto prazo ou se a longo prazo. Isso vai fazer toda a diferença no processo de negociação e captação de recursos, tá bom? Então vamos estudar um pouco mais sobre isso. A decisão de financiamento, ela tem como objetivo principal identificar as possibilidades de financiamento que possa permitir à organização aumentar o seu valor para o mercado, clientes, colaboradores e acionistas, tá? Porém, os recursos gerados pelos negócios da empresa são muitas vezes
insuficientes para cobrir as necessidades de capital para os investimentos em projetos de melhoria ou expansão dos negócios, tá? Então, o que a gente percebe? Que a empresa, ela precisa captar recursos para financiar suas operações. Seja suas operações rotineiras, que são operações de curto prazo, e aí já envolve o capital de giro, ou para operações relacionadas a projetos de investimento. Aí já envolve, por exemplo, expansão, envolve máquinas, equipamentos, veículos, novas unidades de negócios. Então, a necessidade de financiar, ela é constante dentro de uma empresa. Então, o endividamento nem sempre é uma coisa ruim, financiar. Às vezes a gente pensa, nossa, mas a empresa tem que financiar, ela tem que se endividar. Isso não é um problema, faz parte da organização das empresas terem que buscar recursos para financiar, né, as suas operações. A partir do momento que ela tem alavancagem financeira, que é o que a gente estudou agora há pouco, não tem problema. Por que a alavancagem financeira mostra? A capacidade que a empresa tem de se endividar, né, que ela vai pagar juros ou vai pagar dividendos para o acionista também, quando ela abre essa fonte de captação, mas ela usa esse dinheiro do financiamento, do endividamento, de uma maneira positiva. E aí faz com que ela aumente suas vendas, aumente seu lucro operacional e aumente seu lucro por ação. Então, financiar não é uma coisa ruim para as empresas. Pelo contrário, é uma possibilidade de crescimento, desde que sejam as melhores taxas, as melhores condições e as melhores fontes de captação. Tudo bem? Continuando falando sobre isso, nós podemos perceber que as fontes de financiamento de curto prazo, ela acontece quando as empresas elas recorrem a empréstimos de capital de giro, seja para financiar suas atividades rotineiras, tais como a compra de insumos, ou financiar atividades do projeto que demanda recursos no curto prazo, também para capital de giro, tais como recursos direcionados ao projeto de expansão, de aquisição de máquinas e equipamentos, que também pode demandar recurso a curto prazo, também direcionado a capital da empresa, ok? Lembrando que o capital de giro é o investimento que a empresa faz a curto prazo para fazer frente às suas despesas operacionais de curto prazo. Já o financiamento de longo prazo estão associados a investimentos fixos do projeto, tais como aquisição de máquinas, equipamentos, veículos, computadores e imóveis, ou a construção, ampliação ou reforma de loja, galpão, armazém, fábrica, depósito ou escritório, por exemplo. Então, empréstimos e financiamentos de longo prazo são aqueles cujo prazo de obrigação assumida são superiores a 12 meses, tá? 1 ano, 2, 3, 5 anos, tá? Então, e esse tipo de financiamento, ele se encontra lá no passivo não circulante no meu balanço patrimonial, tá? É lá que você vai encontrar o financiamento a longo prazo. Bom, entendido isso, o que eu quero falar para você agora? Que as empresas, quando elas financiam, elas vão ter possibilidades, então, de investimento, de financiamentos de curto prazo, longo prazo, mas quando eu falo de financiamento a curto prazo, vão existir alguns financiamentos que a empresa não vai precisar oferecer nenhum tipo de garantia. São fontes que a empresa ela possui e que ela não precisa alienar nenhum tipo de ativo ou dar nenhum tipo de garantia. Mas já existem situações na qual ela vai se financiar que ela vai precisar dar garantia para o credor. Caso ela não consiga pagar, né, ela vai ter algum ativo para alienar aquela dívida. A partir de agora, então, eu vou falar para você, a gente vai estudar das fontes de financiamento agora de curto prazo, tá? De curto prazo, e vamos entender as modalidades daquelas que exigem e daquelas que não exigem garantias para essa concessão desse financiamento, tá bom? Vamos ao quadro. Então, nas obrigações que eu me refiro a curto prazo, são obrigações que vencem no intervalo de até 1 ano, e dão suporte a grande parte do ativo circulante da empresa, como caixa, duplicatas e estoques. Então, eu busco meu recurso financeiro aonde? Caixa, duplicatas e estoques para fazer frente aí às minhas obrigações. Porém, esses financiamentos que a empresa vai buscar,
né? Existem aqueles financiamentos que não exigem nenhum tipo de garantia e tem aqueles que exigem garantias. Então, financiamento a curto prazo não garantido ou sem garantias são os recursos que a empresa consegue sem fornecer garantias ao credor. Já com garantias, é a possibilidade, o empréstimo que a empresa faz, o financiamento, na qual ela precisa oferecer algum tipo de garantia ao credor, tá bom? Vamos primeiramente falar das fontes de financiamento de curto prazo não garantido, que é aquela que a empresa ela não precisa oferecer garantias. Nessa modalidade, financiamento de curto prazo não garantido ou sem garantias, nós temos as fontes espontâneas, que são fontes que nós identificamos no balanço como operações de curto prazo do cotidiano das companhias e que acabam sendo o quê? Fontes de financiamento. Por exemplo, lá na contas a pagar, os fornecedores. O fornecedor, ele acaba sendo o quê? Alguém que está financiando a empresa. Porque normalmente o fornecedor, ele não exige garantia. Ele vai vender a mercadoria, matéria-prima, mas você não vai alienar um imóvel, você não vai dar o seu estoque como garantia, né? Normalmente o fornecedor vai lá, vai te vender, vai ter a negociação, vai ter os boletos, enfim, mas não vai existir nenhum processo formal. Pode ser que sim, para algumas empresas, grandes empresas, isso possa até existir, mas né, na imensa maioria o fornecedor, ele não vai ter nenhum tipo de alienação muito específica, né? Vai nessa relação ali de confiança. Nas despesas a pagar, nós temos dois financiadores das empresas, tá? Um é os impostos. Por quê? Porque a empresa ela tem que pagar imposto, mas ela tem um tempo para pagar. O governo dá um prazo. Então, o prazo que o governo dá para a empresa pagar ou até mesmo negociar esse imposto, a empresa usa o dinheiro do imposto no seu caixa. Só que a empresa não dá nenhuma garantia que vai pagar o imposto para o governo. O governo ele confia que a empresa vai pagar, ok? Então, o imposto acaba sendo uma fonte de financiamento, porque antes de pagar ao governo, a empresa tem um prazo, um tempo que ela pode usar esse dinheiro do imposto nas suas operações até o pagamento. E os salários também são, porque as empresas acumulam salários. No sentido que uma pessoa, ela trabalha 30 dias para receber o seu primeiro salário, na verdade, normalmente é assim. Você começa a trabalhar e tem 30 dias ali para receber. Nesses 30 dias que você está trabalhando, você está financiando a empresa com a sua mão de obra, esperando o recebimento desse salário. Mas a empresa não te dá nenhum tipo de garantia que vai pagar o seu salário. Você acredita e confia nisso. E a empresa acredita que vai ter dinheiro para pagar o teu salário. Então, desse modo, o salário também, a sua mão de obra, acaba sendo uma fonte de financiamento para a empresa, na qual ela não precisa dar nenhuma garantia para você que vai pagar seu salário, e com a sua mão de obra ela produz e vende, perfeito? Mas a gente tem o financiamento também bancário, que não é uma fonte espontânea, é uma fonte bancária. Mas também tem essas fontes bancárias que não exigem garantias, tá? Então, alguns financiamentos que você pega no banco, principalmente a curto prazo, não exige garantia, como, por exemplo, as linhas de crédito, que é um acordo entre o banco e a empresa que fica estipulados o volume de recursos, né, prazos e juros. Tem muitas linhas de crédito que o banco não exige garantia, principalmente se já existe um relacionamento entre as partes. Crédito rotativo, que também é uma linha de crédito que um banco pode fornecer para uma empresa para fins ali, para problemas de desfalque de caixas temporários, e não é exigido nenhum tipo de garantia. As empresas também podem ter a nota promissória, emitir notas promissórias na data de vencimento e juros cobrados. A commercial paper, que também é conhecido como uma nota, é um título que pode ser emitido por empresas que precisam captar recursos rapidamente, tá? Também é um financiamento que a empresa pode fazer utilizando instituições financeiras, tá? Então, nesse quadro aqui, a gente tem um resumo das fontes de financiamento a curto prazo, sem garantias. Aqui não tem nenhuma, vamos dizer assim, garantia. A empresa pode buscar essas fontes de financiamento sem fornecer nenhum tipo de garantia, tá? Via de regra, obviamente que o banco pode, numa linha de crédito ou no crédito rotativo, pedir uma garantia, tá? A gente está falando de um modo geral. Fontes espontâneas, então a gente tem contas a pagar, fornecedores,
salários e impostos. São fontes espontâneas porque a empresa não precisa dar nenhum tipo de garantia e faz parte da operação dela. Aí a gente tem as fontes bancárias, como as notas promissórias, linhas de crédito e crédito rotativo, que a empresa pode conseguir junto aos seus bancos comerciais, tá? E a gente tem as fontes não bancárias, que é o commercial paper, que é um título de dívida que a empresa pode emitir por meio de distribuidoras de valores ou até bancos comerciais, tá? Que é uma outra possibilidade, que é um título, né? Muito parecido com a debenture que as empresas de capital aberto emitem. De capital fechado pode emitir uma commercial paper, tá? Que também é uma forma de financiamento que normalmente ali não vai ter nenhum tipo de alienação ou garantia específica junto ao credor. Então são essas fontes de financiamento a curto prazo, sem garantias que uma empresa pode buscar para captar e financiar seus projetos ou atividades de curto prazo. Fontes de financiamento não garantido. Muito bem, a partir de agora nós vamos ver a aplicabilidade desse conteúdo dentro da nossa situação problema, dessas fontes de financiamentos não garantido ou que não exigem garantias. Então vamos ao quadro. Bom, a gente vai falar do balanço patrimonial da Ouro Tapotes, né, que a gente tem as fontes de financiamento de curto prazo. Lá a gente tem um balanço, né, dentro tem um ativo, ativo circulante, passivo circulante, o exigível a longo prazo. Aqui está ativo permanente, tá, pessoal? Mas é ativo não circulante. Essa palavra permanente a gente não usa mais. No livro está assim, mas você considere não circulante. A gente tem o total do ativo e aqui a gente tem o total do passivo. Sendo que aqui no exigível longo prazo também a gente usa o termo atualmente de passivo não circulante, tá? Muito bem, essas são as informações do balanço dessa empresa. A gente quer descobrir como identificar dentro do balanço quais são as fontes de financiamento espontânea e quais são as fontes de financiamento que a gente tem que não são espontâneas. Fonte espontânea, o que a gente tem? Conta fornecedores, no valor de 217.500, o fornecedor é um financiador da empresa. Salários e contribuições a pagar de 188.100. Salários e contribuições a pagar de 188.100. A gente tem aqui os fornecedores. A gente tem impostos a recolher no valor de 136.800. Então, o valor que a empresa tem que pagar de imposto, mas antes de pagar, ela pode usar esse recurso nas suas operações, até pagar, negociar com o governo esse pagamento. E financiamento no valor de 429.600. Esses financiamentos são financiamentos de curto prazo, estão dentro do passivo circulante, né, que são passivos de vencimento e até 12 meses. São fontes bancárias que talvez aqui foi um crédito rotativo, uma linha de crédito que não exigiu aí da empresa nenhum tipo de garantia. Então, basicamente, a gente trabalhou dentro do passivo circulante para que a gente pudesse ali identificar essas fontes de financiamento que a empresa possui, não garantidas, ou seja, são fontes espontâneas ou fontes bancárias na qual a empresa não precisa fornecer nenhum tipo de garantia para a sua aquisição ou captação. Ferramentas de financiamento. Muito bem, a partir de agora a gente avança em nosso conteúdo falando ainda do financiamento, só que agora a gente vai entender dos financiamentos que exigem garantias, tá? Que exigem garantias da empresa. Então o credor, antes de emprestar, ele vai exigir algum tipo de garantia da empresa, né? E o que a empresa pode fornecer de garantia? O que a gente vai estudar a partir de agora. Estudaremos, então, as fontes de financiamento a curto prazo, tá? A curto prazo, com garantia. Identificaremos as fontes de financiamento a curto prazo com garantia, suas características, sua posição e seu comportamento no balanço patrimonial. Elas poderão ser utilizadas após esgotadas as fontes de financiamento a curto prazo sem garantias. Então, já usei todas as fontes de financiamento a curto prazo sem garantias, aí agora eu posso utilizar essa fonte de financiamento com garantia. Sendo que, neste caso, ao utilizarmos fontes
de empréstimo de curto prazo com garantia, né, alguns ativos específicos são utilizados como garantia da dívida. A empresa pode fornecer alguns ativos como garantia de dívida. Essa é a diferença, tá? Mas para a gente falar da garantia de um ativo, vamos entender o que é um ativo. Ativo é um bem ou direito, portanto, garantia é um ativo que garante a dívida. Por exemplo, a compra de um carro. Vamos supor que você compra um veículo de forma financiada. Muito provavelmente esse financiamento é o quê? Uma alienação fiduciária. O que significa? Significa que o veículo que você está usando ali está alienado. Você tem um direito de uso, mas o proprietário é aquele que realizou o empréstimo, sendo o próprio bem, que é o carro, a garantia do empréstimo. Então você só se torna proprietário de fato do carro após a quitação da dívida. Até lá, o carro está alienado. Caso fique devendo, o carro é resgatado como forma de quitação do saldo devedor dessa dívida, não é? É assim com a empresa também. Ela vai oferecer um ativo, que por exemplo aqui não a gente fala do carro, mas ela fornece um ativo como garantia dessa dívida. Caso ela não pague, o credor executa essa dívida, recolhendo esse ativo para ele, para esse credor, tá bom? Bom, então dentro do caso das organizações, quais são as garantias fornecidas por ela? Quando ela capta empréstimos a curto prazo, normalmente a empresa oferece contas a receber ou estoques, tá, como garantia. Então, um credor vai emprestar um recurso ali a curto prazo, sei lá, para 6 meses, 1 ano, para a empresa, mas para fazer esse empréstimo ele pede uma garantia, um ativo como garantia. A empresa pode fornecer a sua carteira de contas a receber ou seus estoques. Se essas garantias precisarem ser executadas, poderão ser convertidas em caixa de maneira mais rápida que ativos não circulantes, como imóveis e veículos, por exemplo, tá? Por quê? Porque aqui nesse caso, o credor, ele quer ter liquidez imediata. Então, se ele está emprestando dinheiro para a empresa, 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio no máximo, e pede ali uma garantia, a empresa pode oferecer essas contas a receber seus estoques, principalmente para financiamentos de curto prazo mesmo, 6 meses, por exemplo, que o credor exige. E a empresa pega a sua carteira de contas a receber seus estoques, que são rapidamente conversíveis em dinheiro, né? Contas a receber, os clientes estão pagando ao longo dos meses. Os estoques, então conforme a empresa vende, vai vendendo, né? Vai esvaziando ali seus estoques. Então, rapidamente, é conversível em dinheiro, é de alta liquidez. Agora, se ele pegasse um carro, um imóvel, já é demorado a venda de um imóvel e de um carro, né? Principalmente de um imóvel. Então, para esse credor de curto prazo, não é interessante para ele pegar um imóvel, um veículo. Agora, por exemplo, se fosse um financiamento de 5 anos, 10 anos, de um volume financeiro muito elevado, aí sim, o credor pode exigir um carro, pode exigir imóvel, pode exigir instalações, máquinas, equipamentos da empresa, infraestrutura, vai pedir tudo do que for necessário ali, que vai dar algum tipo de garantia para ele, para aquele credor. Então isso acontece para dívidas mais longas, tá? Para dívidas curtas, de curto prazo, normalmente estoques e contas a receber são muito utilizados pelas empresas, tá? Continuando nosso conteúdo, vamos falar sobre cada um desses tipos. Sobre os descontos de contas a receber, por elas serem geralmente muito líquidas, ou seja, facilmente convertidas em dinheiro, né, porque os clientes vão pagando, as contas a receber são usadas frequentemente como garantias relacionadas a empréstimos de curto prazo, né? Então, empréstimo ali de 6 meses, 1 ano, que a empresa pega junto a um banco, um agente financeiro, enfim, é muito comum dar as contas a receber. Então, ao solicitar um empréstimo tendo as contas a receber como garantia, o credor ou o banco responsável, ele faz rol. O que é o rol? O rol na estatística é uma relação ordenada de informações, né? Então, nesse caso de contas a receber, o banco ele ordena essas informações por datas e valores e seleciona as que ele julga aceitável ali como garantia, né? Então, ele vai ver sua carteira de contas a receber,
vai analisar histórico, vai analisar o prazo de vencimento. Então ele vai analisar ali, por exemplo, você tem de 100 mil de contas a receber. Ele vai fazer uma análise, ele vai falar, ó, desses 100 mil eu vejo como justo aqui o valor de 70 mil como garantias, dado o histórico, dado o prazo. Então esse é o rol, né? Ele vai fazer uma análise e vai ordenar as suas contas a receber. As empresas também podem fazer a operação de factoring, que pode ser definido como uma atividade que administra créditos gerados pela venda a prazo, ou seja, financia-se esses recursos através da tomada de créditos sobre terceiros. Então, nessa operação, o intermediário financeiro, que é factor, adquire os direitos creditórios, como, por exemplo, as duplicatas de cheques, cobra os juros devidos à empresa e paga à vista ao cessionário, que seria a empresa, o resultado dessa operação. Então, o factor ele seleciona as contas que na avaliação dele possuem risco apropriado e ele assume para si e adianta o pagamento dessas contas a receber para a empresa, né? Antecipa esses pagamentos para a empresa, ele vai descontar os juros, né? Que ele vai assumir esse risco e os clientes, né, dessas contas a receber vão pagar para o factor esse valor de conta a receber. Então, o factor nada mais é do que alguém que vai antecipar as contas a receber para a empresa e ele que vai receber esses valores junto aos clientes da empresa. E os estoques? Ao lado das contas a receber, os estoques são bastante utilizados como garantia de empréstimos de curto prazo. São avaliados aí para garantir o seu valor de mercado, né? Devido à sua liquidez, à sua facilidade de ser vendido para saldar as obrigações dos empréstimos. Então, ele pode ser esse estoque de vinculação flutuante, ou seja, o direito sobre estoques de forma generalizada e não sobre itens específicos. Alienado, ou seja, a alienação dos estoques são feitas geralmente pelo valor que está se pegando emprestado e o que a empresa tem de estoque. E o recibo de depósito, que o credor ele assume o controle físico do armazenamento do estoque dado em garantia, ele assume total controle. São 3 tipos de vinculação que podem ocorrer entre os estoques, né, e a dívida que está sendo assumida pela organização junto àquele determinado credor. Ferramentas de financiamento. A partir de agora eu vou apresentar para você a aplicabilidade desse conteúdo que a gente acabou de estudar referente ao financiamento que exigem garantias e como a gente pode identificá-lo dentro de um balanço. Então vamos ao quadro. Vamos ao balanço da Uruan, no Tapotes, tá? Determine as fontes de financiamento garantidas. A gente tem um balanço que a gente quer identificar as fontes de financiamento curto prazo que a empresa pode dar ali como garantia. Então podemos identificar como fontes de curto prazo algumas contas que representam ativos que podem ser transformados em caixa no intervalo de até 1 ano e formam ativo circulante como resultado das operações comerciais da empresa. Tá? Então a gente vai identificar o que a empresa pode apresentar como garantia. Temos contas a receber clientes no valor de R$ 736.800, gerada através das vendas dos produtos da empresa. Aqui no caso, são os morangos para redes especializadas de hortifruti, suas principais fontes de financiamento a curto prazo garantia. Temos ainda a conta estoques no valor de R$ 559.800, oriunda de produtos prontos para comercialização. Então, se a gente volta aqui no balanço, a empresa tem contas a receber e estoques. Então, esses 2 itens a empresa pode apresentar como ativos para a garantia de dívida. Então, se ela for pegar emprestado junto ao credor, ela pode oferecer a ele como garantia R$ 736.800 de contas a receber, mais R$ 559.800 em estoques. São aqui, então, garantias de dívida que ela pode oferecer ao seu credor. Contas a receber no valor de R$ 736.800 pode ser usado como garantia
para operações de desconto ou de factoring em banco comercial, financiador ou factoring. E no caso da conta estoques, no valor de R$ 559.800, pode ser usado como garantia por diversas operações de financiamento de curto prazo, como, por exemplo, operações de vínculo, né? Quando a gente vincula o meu estoque com a minha dívida. Perfeito? Então, aqui a gente pode identificar no balanço, quando a empresa tem valores grandes, né? Igual o nosso caso, que são valores vultuosos, né? De estoques e de contas a receber, então ela tem uma certa facilidade de apresentar aí aos seus credores essas garantias, né? Então, o credor fica tranquilo, que caso a empresa não pague, ela vai executar essa dívida utilizando, né, esses ativos, né? Estoques e contas a receber como garantia de dívida. Perguntas. Muito bem, a partir de agora eu vou dar uma pausa na aula. Caso você tiver alguma dúvida, você pode encaminhar agora, né? Ou já encaminhou durante a aula. E também posteriormente, caso você assista essa aula gravada ou você vai assistir posteriormente novamente, tiver alguma dúvida, anote, encaminhe via sistema de mensagem junto ao seu tutor à distância, que ele encaminha para o professor, e eu vou te responder também via sistema de mensagens aí, tirando as suas dúvidas, tá bom? Uma pausa e já nós retomamos a nossa aula. Muito bem, estamos de volta. Não chegaram dúvidas agora, mas lembrando que você sempre tem a oportunidade de interagir durante as aulas, essas paradas, esses momentos de pergunta, no qual eu sempre estou aqui à sua disposição. Também aí no seu dia a dia, na sua rotina de estudos, lembre-se, sempre quando tiver alguma dúvida, utilize seu sistema de mensagem junto ao seu tutor à distância para encaminhar as suas dúvidas, que o professor também vai te responder por ali via sistema de mensagens. Recapitulando. Muito bem, a partir de agora,
vamos recapitular, ver as principais palavras-chave aí do nosso conteúdo da aula de hoje, fazer um breve lembrete aí dos principais tópicos abordados e aí a gente finaliza o conteúdo da nossa segunda aula. Muito bem, vamos ao quadro. O que nós estudamos hoje? Bom, nós estudamos inicialmente os tipos de custos. Vimos que a empresa ela possui custos fixos e ela possui custos variáveis. E quando a gente soma os dois, a gente tem um custo total da empresa. Pois bem, é importante a gente conhecer esses custos devido ao ponto de equilíbrio, pois o ponto de equilíbrio é aquele ponto na qual o faturamento atinge o total dos custos. E ali a empresa não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Estudamos também o grau de alavancagem operacional, que mostra a relação da variação percentual da receita de vendas em relação à variação percentual do LAGIR, que é meu lucro operacional, tá bom? Depois nós estudamos a alavancagem financeira, que já mostra a relação da variação percentual do LAGIR dada, a partir, a variação percentual do LAGIR, como ela impacta a variação percentual do LPA, do lucro por ação. Então, a alavancagem operacional mostra a eficiência produtiva da empresa, de aumentar suas vendas e aí aumentar o seu lucro operacional, mantendo os seus custos e despesas constantes. E a alavancagem financeira, ela tem a capacidade de apresentar como que a empresa ela tem a capacidade de aumentar o seu lucro por ação a partir de aumento do meu LAGIR. A gente falou das fontes de financiamento de curto e longo prazo, financiamentos de curto e longo prazo. Financiamentos de curto prazo direcionados principalmente para financiar capital de giro e longo prazo para financiar projetos de expansão, projetos mais longos, máquinas, equipamentos, veículos, imóveis. Vimos que as fontes de financiamento podem ser não garantido, ou seja, o credor não exige garantia, como as fontes espontâneas que a empresa possui como credores relacionados a contas a pagar como fornecedores, os impostos, salários, ou fontes bancárias, linha de crédito rotativo, que talvez não exija garantia. E a gente tem o financiamento garantido, que são esses que exigem, sim, algum tipo de garantia, Vão exigir da empresa algum tipo de garantia para realizar aquele empréstimo, Que pode ser contas a receber e estoques, se for a curto prazo, ou pode ser também relacionado aí a imóveis, máquinas, equipamentos, se for um empréstimo volumoso de longo prazo, tá bom? Bom, para a gente finalizar, faz um breve comentário aí sobre factoring, professor. Factoring são instituições, ou factor, que trabalham com antecipação de contas a receber das empresas. Então, a empresa, por exemplo, lá tem 100 mil de contas a receber. Só que ela vai receber isso ao longo de 120 dias, mas a empresa precisa de dinheiro para ontem. Ela pode ir até o factor, e o factor ele pode assumir esses 120 mil aí para receber, acho que foi 120 mil que eu falei, 120 mil reais lá, por exemplo, para receber. E assim, ele assume e antecipa esse valor para a empresa, só que ele não vai passar, obviamente, os 120 mil. Ele vai falar para a empresa, olha, eu te antecipo aí 100 mil reais por esses 120 mil, ou 110 mil reais por esses 120 mil. Porque ele vai avaliar o quê? O risco que ele está assumindo daquela carteira. Se for clientes ali que tem um bom pagamento da empresa, até tranquilo, o factor nem cobra tanto. Então, o factor é isso, é uma instituição, ou factor, existem várias no mercado que antecipam para a empresa o valor do seu contas a receber e ela toma para si o contas a receber. E onde está o lucro do factor? Desse valor que ela desconta da carteira. Então, se a carteira de contas a receber é de 120 mil, ela antecipa ali para a empresa 105 mil. Então, esses 15 mil aí seria o lucro da factor, obviamente, recebendo o valor integral da carteira junto aos clientes da empresa, Mais ou menos essa é a ideia do factor. Muito bem, pessoal, finalizamos a aula. Tudo isso está lá na unidade 2 do seu livro didático. Espero que você tenha gostado do nosso conteúdo. Desejo a você bons estudos, se cuide e até a próxima.